Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Código Pedro Villanueva. Vocês querem saber quando um governo é desastroso? Vejam, por exemplo, o fato de que nós estamos numa crise política, numa crise econômica e também numa crise sanitária, uma vez que o presidente da República está apostando num discurso mentiroso, fraudulento, de que o coronavírus não é uma ameaça o suficiente para que nós tomemos certas providências, inclusive drásticas, para evitar não somente a contaminação em massa, como também a mortalidade em massa. Muito pelo contrário, Bolsonaro está investindo num discurso ideológico completamente anticientífico, paranoico, bizarro e que levará à morte de dezenas, se não centenas de milhares de pessoas. E isso se não chegar a milhões, porque nós não sabemos realmente o real teor da pandemia. O coronavírus é um vírus novo. Mas já falando sobre essa questão da instabilidade política do que diz respeito ao Ministério da Saúde, o senhor Nelson Teich, que é o atual ministro da Saúde, está agora caindo em desgraça perante o governo Bolsonaro, tudo porque ele está simplesmente chegando à conclusão de que a quarentena e o lockdown podem ser realmente políticas necessárias para combater o Covid-19. Em outras palavras, o senhor Teich está chegando às mesmíssimas conclusões do ministro Luiz Henrique Mandetta. Em suma, foi uma demissão estúpida justamente para chegar de 6 a meia dúzia. Só que os louquinhos, os treslocados do governo, que são envolvidos com os filhos do Bolsonaro, e isso também engloba vlogueiros, ativistas militantes e até mesmo o guru da Virgínia Olavo de Carvalho, como eles não estão gostando das declarações do Teich, logo eles querem colocar o senhor Osmar terraplanista, ou seja, aquele sujeito que é capaz de fraudar estatísticas, que nós estamos chegando já no auge da doença para depois ter uma queda. Até o dado momento, nós estamos vendo um aumento exponencial da doença. Hoje são 11.500 mortos em mais ou menos um mês e meio. E a tendência é piorar se não houver certas medidas de isolamento social que, inclusive, são indicadas pelo Ministério da Saúde. Contudo, o governo parece que quer colocar mais gasolina no fogo e, portanto, já está se fazendo uma campanha de destruição de reputação do ministro Nelson Teich. E tudo porque, obviamente, ele chegou à mesmíssima conclusão de Mandetta, a mesmíssima conclusão do que o mundo inteiro já chegou. E, claro, se faz uma verdadeira fábrica de desinformação em massa para iludir as pessoas sobre vários assuntos que não têm relevância científica, ou então adulterações da realidade para fazer crer que nós tenhamos que aderir às políticas do governo Bolsonaro. Vejam, por exemplo, o caso da Suécia, que agora a Suécia virou, de uma hora para outra, um modelo de combate ao Covid-19, o que é uma mentira. Porque, na verdade, não se está falando a verdade sobre a Suécia. A Suécia teve quarentena, sim. O problema da Suécia não foi o que, mas foi o como. Como esse processo se desenvolveu. E, mesmo assim, a Suécia, lenta e gradualmente, está recuando nesses pontos da liberação. Até porque os suecos, ao contrário do Brasil, conseguiram, de fato, mapear uma parte da população que estava contaminada e isolou essa parte da população. E mesmo assim, o coronavírus cresceu e a Suécia é o maior país da Escandinávia no que diz respeito ao número de mortes por coronavírus. Mais do que a Noruega, mais do que a Dinamarca, enfim. E também temos o fato do discurso, se não me engano, do prefeito de Nova York, que falou que 60% das pessoas que pegaram Covid-19 vieram de casa. Vejam que, na verdade, ninguém está falando aqui da questão se necessariamente essas pessoas foram contaminadas pelo fato de estar em casa. A questão não é essa. Simplesmente o prefeito falou da origem das pessoas, de onde é que elas vieram. Se elas vieram do trabalho, se elas vieram de casa, se elas vieram de outro tipo de setor. Evidentemente que se a população está de quarentena, a maioria da população está em casa. Logo, as pessoas que são contaminadas vão ser contaminadas justamente vindo de casa, né? Não vindo de outro setor.
Então, esse foi o dado estatístico de Nova York, o que não fez, por exemplo, abrandar a quarentena. Muito pelo contrário. O que se viu é que algumas pessoas dentro dessas casas saem e acabam sendo contaminadas e contaminam todo o recinto, todo o ambiente familiar. É isso que está acontecendo. Então, a tentativa de manipular a informação, de enganar o público, é uma coisa estarrecedora no governo brasileiro, em particular no chamado gabinete do ódio. É evidente que você vai ver aqui alguns histéricos falando que o gabinete do ódio não existe, que não existe nada, que isso é tudo invenção da mídia. Há uma farta catalogação investigativa sobre o gabinete do ódio. E, inclusive, cedo ou tarde, o Congresso Nacional vai chegar ao gabinete do ódio. Já está chegando. A CPI da fake news não acabou. E um dos temores do governo Bolsonaro referentes à questão da Polícia Federal é justamente sobre as investigações das fake news, que envolvem os filhos do presidente da República. E agora já se está fazendo uma campanha para colocar o Osmar Terra como ministro da Saúde, o que será basicamente um desastre monumental. Eu estava recentemente vendo um post daquela tal Paula Marisa, né, que mais parece um pica-pau deformado, né, falando, agora o negócio é entrar o Osmar Terra, tem que ser o Terra e não sei o quê, e muitos outros charlatães e picaretas. A Paula Marisa, o meu primeiro contato com ela, é quando ela tinha um certo namorico com a igreja adventista. E ela falava um bocado de baboseiras bíblicas, etc. Existe uma coisa assim muito curiosa, muito pitoresca, principalmente na internet, com relação a essas pessoas que se dizem ora protestantes, ora católicas, ora adventistas, ora o raio da puta que pariu, é que existe algo que destoa daquilo que se discute, né, ou daquilo que se apresenta. A própria aparência da Paula Marisa não condiz com uma pessoa verdadeiramente cristã. Eu já vi muita católicazinha, roqueira, que usa piercing, que usa um bocado de coisa, né? Um bocado de quinquilharia de rock, de gótico, etc. Então, aqui nós observamos que a religiosidade cristã se torna, na verdade, um souvenir, um enfeite, uma bijuteria e etc. É como se alguém, por exemplo, há 20 anos atrás, 30, fosse trotskista, fosse membro do PSTU, anarquista, punk, etc. É a mesma coisa, o mesmo tipo de lógica. E vejam que a Paula Marisa ficou bronqueadinha com a igreja adventista porque não deram o devido espaço para ela para inocular essas doses cavalares de neoconservadorismo meia boca, por assim dizer, e ela mesmo queria ideologizar a igreja adventista. Essa foi a broncazinha dela. Como o Bernardo Kister foi a chave que abriu a porta para entrar o quê? O neoconservadorismo dentro das hostes católicas através do quê? Da promoção dos ataques à teologia da libertação, como se a teologia da libertação fosse a pior coisa do mundo. Como se a atitude dessas pessoas que são envolvidas com a Olavo de Carvalho no meio católico não fossem tão ou mais prejudiciais do que a teologia da libertação. E eu digo que são até mais, porque eles são anticlericais, eles são antipapais, estão inclusive declarando que já existe uma falsa igreja dentro da igreja católica. Vejam o nível de ousadia. Nem a teologia da libertação chegou a isso. Pelo contrário, a teologia da libertação reconhecia a igreja como igreja e dizia a igreja conservadora, a igreja tradicionalista, a igreja contra as mudanças, a igreja é isso, aquilo. Não, eles querem o contrário. Eles querem modificar substancialmente a igreja, afirmando que a igreja legítima não é mais igreja. Esse é o discurso meio sutil que o Centro Dom Bosco está dando para você. E muitas dessas editoras católicas têm muito cuidado. Tenham muito cuidado. Tem muita gente envolvida com esoterismo ocultista que foi iniciado pela turminha Olavete na figura do Guénon, do Exum, aquela coisa de unidade transcendente das religiões, aquelas baboseiras todas. Então tem muita aí gente de editorazinha católica metida tradicionalista, que embora tenham edições aparentemente boas, contudo, o que está por trás do pano de fundo é instrumentalizar a tradição católica para questões que não são católicas.
justamente porque há a desobediência do clero, a desobediência do magistério, ou então eles escolhem o magistério conforme as suas conveniências e assim sucessivamente. A Paula Marisa fez a mesma coisa com a igreja adventista, só que os adventistas perceberam que ela não era fluxicheira e deram um chutezinho no rabo dela. Aí ela começou a choramingar, começou a dar uma de cu doce, não sou mais adventista. É aquela história, religião para eles é como uma roupa que eles trocam, é como a cor do cabelo da Paula Marisa. Se um dia ela aparecer com cabelo azul, com cabelo verde, sei lá, com cabelo amarelo, tá? Ou então cabelo branco, né, cinza, sei lá, é a mesma coisa no que diz respeito ao quesito de religião. E agora querem, basicamente, colocar o Osmar Terra, que vai ser um desastre muito pior do que a gente imagina. E aí a gente se pergunta, como conter o presidente Bolsonaro? Porque o presidente Bolsonaro está louco. Ele já perdeu a noção da realidade. Este homem tem que sair para ontem. Ele não tem condições de governar o Brasil e ele não tem condições de encarar verdadeiramente o problema da saúde pública no Brasil. E antes que alguém me venha dar carteirada, porque muitos idiotas já disseram que eu sou defensor do Helder Barbalho. Eu não sou defensor de patife, eu não tenho patife de estimação. Eu nunca votei na família Barbalho em toda a minha vida, muito menos no Helder Barbalho. Eu sempre votei contra o Jader. Essa que é a grande questão. E mais além, muita gente fala da quarentena, não sei o quê, da ditadura dos Barbalhos. Olha, nunca houve isso. Eu não falo isso para defender o Barbalho. Eu acho que o Helder Barbalho é um político fraco, um político omisso e um político corrupto. Pelo menos há muitas suspeitas de superfaturamento de vários utensílios médicos, alguns rumores que envolvem o nome da família Barbalho, tá? De certas coisas que, claro, quando não tem licitação, o pessoal mete a mão e infelizmente isso acontece. Porém, o fato do Barbalho ser um governador ruim não quer dizer necessariamente que eu vou ficar calado numa situação que, no meu entender, tem maior gravidade, quando um presidente da República não somente ignora a situação sanitária do país, como ainda estimula aglomerações, e isso porque já sabemos que até mesmo bolsonaristas já morreram com Covid-19. A velhinha do WhatsApp, a tiazinha do WhatsApp, está morrendo de Covid-19. Por quê? Porque se há muita desinformação a respeito da pandemia. Pelo contrário, se está subestimando os efeitos da pandemia. E eu posso falar por experiência própria. Eu conheço pelo menos 10 pessoas que já foram contaminadas por Covid-19. Não vou dizer quem, já disse pelo menos uma pessoa. Minha tia-avó, que faleceu recentemente. Mas eu conheço 10, no mínimo 10 pessoas. E dessas 10, pelo menos 5 já morreram. Imagine isso em um mês e meio. Você conhecer 5 pessoas que morreram vítimas de Covid-19. Numa cidade como Belém do Pará, que é uma cidade de 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas. Então é isso que está acontecendo. Eu não me baseei em mídia, eu não me baseei em Barbalho. Eu me baseei na realidade concreta. E a saúde pública de Belém já foi para o espaço. A saúde pública do Pará já não existe mais. Essa que é a grande questão. E mesmo que haja falcatruas envolvendo a família Barbalho, mesmo que haja inúmeros escândalos, até inúmeras suspeitas de corrupção referentes a compras de materiais, etc., contudo, se o Helder Barbalho fizesse de fato a quarentena que ele não fez, porque ele só fez um decretozinho na meia boca, um decreto para inglês ver, e o povo cagou com o decreto dele. Inclusive aquele idiota do Paulo Cogos citou Belém como um exemplo a ser seguido. Claro, o exemplo a ser seguido de ser o terceiro estado com maior índice de Covid-19. Nós estamos já chegando ao número de Manaus. Manaus teve mais ou menos 1.200 mortes. Nós estamos a 800, quase 1.000. Se não me engano, o Pará hoje em dia tem talvez os maiores índices de contaminação, só perdendo para Rio e São Paulo. Está ultrapassando até Manaus. Isso é o exemplo que o senhor Paulo Cogos cita, esse débil mental, esse sequelado que fica aí trancadinho numa mansãozinha, idealizando a sociedade libertária dele, do quartinho cheio de brinquedos dele. Então não tenho motivo para defender o Helder Barbalho. Eu acho o Barbalho incompetente. Não acho que ele seja um grande governador, muito pelo contrário, um governador medíocre, como aliás é a tônica do estado do Pará. Eu posso dizer que, inclusive, o PSDB em matéria de administração pública era muito melhor do que o Helder Barbalho. Muito melhor, supera em tudo. Né? O Jatene, o Almir Gabriel, que já faleceu, inclusive, quer dizer,
esse pessoal tinha, de fato, um espírito administrativo muito mais competente do que, por exemplo, o próprio Helder Barbalho e o Jado Barbalho. Os Barbalhos são péssimos governadores, de passagem. E eu poderia até aqui acrescentar que, em 94, que foi a última vez que o Barbalho teve no poder, que foi, no caso, o pai do Helder Barbalho, o Jader Barbalho, o Jader Barbalho, nos idos de 1994, e nós estamos falando aqui o que? Mais ou menos uns 26 anos, ele deixou o Estado fudido, que não tinha dinheiro para pagar funcionário público. Quem ajustou as contas públicas no Pará foi o governador Miguel Gabriel, que era, de fato, um administrador que tinha qualidades. Ou então, no caso, Jatene, que foi realmente um bom administrador. Mas a família do Jader Barbalho, como administradores, são péssimos. Eles são muito bons em matéria de articulação dos bastidores, articulação na Câmara dos Deputados, nas prefeituras. O Jader é um gênio. O Jader é um gênio. Se o Jader fosse uma pessoa de grandeza moral, seria um grande político. Porque o Jader Barbalho é um homem extremamente inteligente. Só que a gente sabe da má fama dele. Aqui podemos dizer que a família Barbalho é o Borgia do Pará. Não, quer dizer, o que surgem de mitos e lendas, e também não tantos mitos e lendas assim, já é conhecido de todos. Mas já voltando à questão do governo federal, então esperem agora o Osmar em terra. Vamos enterrar muitos cadáveres. O fato é que o presidente, indo de encontro à realidade em todo o mundo, não somente no Brasil, não somente ajuda a aumentar o número de mortes, como ainda envergonha e desmoraliza o Brasil em todo o mundo. Então, um grande abraço.